Ixi, se você teve a sua licença indeferido, seu processo de licença indeferido, significa que seu processo não foi aceito. Nessa hora a gente precisa ter calma e entender o motivo. Então, se você está aqui, veja esse vídeo até o final, que eu vou te ajudar aí a você tomar as decisões certas e não ficar tão aflito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Karen, engenheira civil ambiental e fundadora da Ecoverde. Se você teve o seu processo de licenciamento ambiental indeferido, você precisa ver esse vídeo até o final, que eu vou te dar aí algumas opções para a gente tentar reverter esse quadro. Antes de começarmos essa jornada de conhecimento, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal e dar aquele like. Isso significa muito para nós, pois estamos embarcando em um novo projeto para ajudar você nessa jornada de regularização das suas empresas. Então vamos lá! Se você teve o seu processo de licenciamento ambiental indeferido, alguma coisa aí aconteceu nesse percurso. E é preciso entender o porquê desse indeferimento. Todo indeferimento, ele vem com uma decisão de indeferimento, mas ele também vem com um parecer técnico. E lá nesse parecer, ele vai te falar o porquê que o seu processo de licenciamento ambiental não foi aceito. É importante você entender que indeferimento é diferente de informações complementares. A informação complementar, explicando aqui rapidamente, ela é quando o órgão ele aceitou o seu processo e entendeu que existem algumas informações que precisam de ser complementadas ou que ele precisa tirar algumas dúvidas. Já o indeferimento, ele acontece quando o seu processo não é aceito. E existe uma legislação específica para o técnico, para o órgão ambiental indeferir o seu processo. E na maioria das vezes, o indeferimento acontece quando você não cumpriu o prazo determinado pelo órgão, por exemplo, você recebeu as informações complementares e você tinha 60 dias para protocolar. E aí você esqueceu e protocolou ela depois de 80 dias. Então o órgão ele pode indeferir o seu processo por esse descumprimento de prazo. Um outro motivo também para o indeferimento do processo é quando você apresenta informações incorretas, ou seja, você falou lá que a atividade produtiva da sua empresa é fabricação de material plástico, porém chegou lá, a atividade é fabricação de material metálico, então é totalmente diferente, então o órgão pode indeferir o seu processo. O órgão também pode indeferir o seu processo quando você coloca lá a localização da sua empresa errada, então às vezes você identificou lá por imagem de satélite que a sua empresa estava em uma região X e, na verdade, essa região ela é um pouco diferente. Às vezes, por pouca coisa mesmo, ele pode entender que aquilo foi uma informação incorreta. E na maioria dos casos, aqui na Ecoverde, quando a gente recebe uma situação de indeferimento do processo, ou seja, quando um cliente chega aqui falando que o processo dele foi indeferido, é geralmente por conta dessas duas alternativas. Informações incorretas ou descumprimento de prazo. E quando a gente tem esse indeferimento do processo, a gente tem a possibilidade de entrar com um recurso. Ou seja, você tem como entender o porquê desse indeferimento e tentar reverter. Pode acontecer do órgão ter indeferido o seu processo, mas não está 100% correto. Então você tem essa oportunidade de corrigir esse indeferimento. E aí você tem que pegar a legislação e entender o motivo, ou seja, é importante você ler o parecer técnico e tentar ali achar algumas brechas na legislação. O indeferimento, gente, quando realmente você identificou que você apresentou informações incorretas, quando eu digo você, é a sua consultoria ou o profissional que você contratou, geralmente é muito difícil de reverter, porque tem uma legislação específica que determina que informações incorretas podem gerar o indeferimento do processo, ou um prazo também que não foi cumprido. A escolha do profissional, quando você faz a contratação de uma consultoria, ela é muito importante por conta disso. É importante que o processo seja revisado, tanto por você quanto pela consultoria, para vocês entenderem ali se tem algumas falhas antes mesmo deles serem protocolados. O que a gente vê, que é muito comum, é que, às vezes, tem consultorias que protocolam o processo de qualquer maneira, sem fazer essa revisão
cuidadosa, porque eles vão, né, eles pensam na oportunidade de responder as informações complementares. E aí é quando o erro acontece, já vem aquele indeferimento já de cara, porque você não atendeu ali o mínimo necessário ou você colocou informações totalmente diferentes daquelas que eram a realidade. A melhor forma é você entender esse indeferimento e tem um prazo para você entrar com recurso. Então lá no parecer ou na legislação, isso vai depender de cada município ou do estado que você está pleiteando a regularização, ele vai te dar um prazo para você entrar com esse recurso. E aí você entra com esse recurso explicando, é muito importante você pontuar os termos das legislações, os artigos que tem, para você linkar uma coisa com a outra e a partir daí você vai aguardar esse recurso. Essa decisão ela não costuma demorar, até porque você precisa dessa resposta rápida para você entender se você continua aquele processo, ou seja, se o recurso ele vai ser aceito ou se você vai entrar com o processo do zero. Quando chega uma decisão de indeferimento, eu preparo o empreendedor para os dois cenários, que é o da gente fazer o recurso, mas também eu já falo com ele, já vamos adiantar o seu processo de licenciamento. Por quê? Porque você, a partir da negativa do recurso, isso significa que a sua empresa já vai estar, né, sem um processo formalizado e talvez você vai perder até o TAC ou uma licença provisória que você tem, porque o TAC ele está condicionado àquele processo que foi formalizado, né? Ou então uma necessidade de regularização. Então a gente tem que correr, a gente não pode perder tempo nessa situação. E aí, se o seu recurso realmente, né, foi negado, você deve entrar com o processo do zero, né? Então você vai entrar aí desde o início, formalizar um novo processo, pagar novas taxas, então você vai ter que fazer tudo novamente. E aí, gente, é importante a consultoria fazer uma avaliação do motivo pelo qual foi indeferido e já tentar corrigir nessa próxima fase. Ou seja, mesmo que sejam consultorias diferentes, né? Às vezes a gente pega aí o processo de uma outra consultoria que foi indeferido, eu leio todo o processo que foi protocolado anteriormente e eu já tento corrigir toda a situação, complementando o processo, refazendo todo aquele processo e já colocando as informações que foram solicitadas ou que motivaram aquele indeferimento, para diminuir as chances de informações complementares ou até um novo indeferimento. E às vezes, né, as informações incorretas não estão somente no relatório. Às vezes a documentação do cliente também está diferente da realidade. Às vezes é uma atividade que está lá no CNAE, às vezes é um documento ali do meio do processo, um contrato social. Essa parte documental também tem que ser avaliada. É muito comum, né, as consultorias pegarem aquele documento, né, o cliente envia aquele documento e não lê aquele documento, né, porque se o cliente me enviou vai estar correto. E não, né, a gente tem que ler para saber se aquele documento está condizente ali com a realidade. Então, gente, o indeferimento é algo sério, né? Porque além de você perder todo aquele tempo, né, do processo, desde ali do início até a formalização, a análise do órgão ambiental, né? Às vezes já passou por uma visita, você também tem os seus recursos financeiros que foram empregados ali, né? Tem taxas de licenciamento, custos com consultoria, então não é algo, né, que indeferiu a gente entra com outro, é algo muito sério e às vezes ter um profissional capacitado do seu lado faz total diferença, né? Pode acontecer um recurso mesmo com um profissional habilitado? Pode, mas é o que esse profissional vai fazer com o indeferimento, né? Como ele vai conduzir esse indeferimento é o que vai diferenciar ele aí de um profissional excelente, de um profissional mediano. E se você está passando por essa situação, você vai precisar de um profissional super capacitado. Não faça isso sozinho, né? Não tente resolver isso sozinho, porque senão você vai só ter mais problemas. Então chame a gente aqui no WhatsApp, que a gente vai te ajudar, já informe pra gente que você teve um processo indeferido, que a gente vai entrar em contato com você imediatamente, porque a gente não pode perder tempo. Essa é a melhor alternativa que você tem nesse momento, é você procurar um profissional habilitado. E se você caiu nesse vídeo, a gente está aqui para te ajudar. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal para mais conteúdo sobre projetos e regularização empresarial.
Se você tiver dúvidas ou quiser conversar, comente aqui embaixo que a gente vai responder todas as suas dúvidas. E obrigada por fazer parte dessa comunidade comprometida com o crescimento sustentável. E nós aqui da Ecoverde estamos comprometidos com o desenvolvimento do Brasil através do crescimento sustentável.